Era uma manhã como outra qualquer quando o cachorro Caramelo, sempre inquieto e cheio de energia, começou a latir insistentemente para o carro da funerária que passava pela rua. Mas, dessa vez, os latidos tinham um tom diferente, mais urgentes, como se algo estivesse prestes a acontecer. O carro parou, e as pessoas da vizinhança, curiosas, se reuniram ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a porta do veículo se abriu, todos ficaram em choque com o que estavam prestes a descobrir. Você não vai acreditar no que esse cachorro encontrou. O que parecia ser apenas uma rotina de latidos tornou-se o início de uma série de eventos inesperados. Um novo vizinho havia se mudado para a casa ao lado, e sua presença estava diretamente ligada a tudo isso. O cachorro Caramelo, com seu comportamento peculiar, começou a investigar, percebendo algo estranho na rotina daquele misterioso vizinho. E o que ele descobriu iria mudar a vida de todos na rua. Mas não pense que a história é simples. O cachorro Caramelo não estava sozinho nessa. Enquanto investigava, ele encontrou pistas sobre o passado sombrio de seu novo vizinho e a conexão dele com o carro da funerária. E, conforme a trama se desenrolava, as reviravoltas se tornavam mais intensas, trazendo à tona segredos que estavam enterrados há anos. A história do cachorro Caramelo é cheia de mistérios e revelações, e você vai ficar surpreso com o que ele descobriu. Acompanhe essa jornada cheia de emoções, obstáculos e descobertas. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa trama que promete surpreender. Era uma manhã ensolarada, tranquila, típica de uma pequena cidade onde todos se conheciam e onde os eventos raramente fugiam à rotina. O cachorro Caramelo, como sempre, estava na frente da casa onde morava, na esquina da rua principal. Seu nome, simples como sua cor e seu jeito alegre, era conhecido por todos na vizinhança. Ele passava o dia correndo para lá e para cá, brincando com as crianças, buscando algo para fazer ou, como costumava ser, latindo para tudo que passava na rua. Mas, naquele dia, havia algo diferente no ar. O som de seus latidos agudos e contínuos não era comum. Os vizinhos, que já estavam acostumados com suas investidas diárias contra qualquer carro ou pedestre que se aproximasse, começaram a olhar com mais atenção. Dessa vez, seus latidos não eram os de uma simples diversão canina. Havia algo de urgente, algo de errado. Aquela manhã também marcou a chegada do carro da funerária, que passava pela mesma rua todos os dias, à mesma hora, como parte da rotina. No entanto, o carro parecia ter algo de peculiar naquela manhã. Talvez fosse a forma como o sol refletia nas janelas, talvez o som do motor, mas algo estava diferente. O cachorro Caramelo não parava de latir para o veículo, e sua atitude parecia mais intensa, mais focada. Alguns vizinhos se aproximaram da cerca para tentar entender o que estava acontecendo. Eles não sabiam o motivo, mas algo na postura do cachorro estava claro, ele estava avisando algo. Algo estava prestes a acontecer, mas o quê? O motorista da funerária parecia indiferente aos latidos, como sempre, mas o cachorro não parava. Quando o carro finalmente parou, a cena seguinte fez com que a rua inteira ficasse em silêncio. As portas do carro se abriram de uma forma incomum, e ao invés de um simples carregamento de urnas ou caixões, algo totalmente inesperado ocorreu. O que o cachorro Caramelo, com seu latido incessante, havia revelado ninguém poderia imaginar. Algo dentro daquele veículo parecia ter uma conexão mais profunda com o passado de todos na vizinhança, mas quem poderia saber? Como poderia um simples cachorro perceber algo que os humanos não conseguiam enxergar? O veículo da funerária estava apenas começando a revelar seus segredos, e tudo começou com um simples e persistente latido. O cachorro Caramelo sabia mais do que ninguém imaginava. O que ele estava tentando alertar era algo que os moradores da rua jamais esperariam. O carro da funerária estava, na verdade, guardando um mistério que iria mudar suas vidas para sempre. Você percebeu isso? Sussurrou uma das vizinhas para outra, a respiração suspensa pela surpresa. Nunca vi o cachorro tão agitado antes, respondeu a outra, os olhos fixos no carro parado à frente. A porta do carro foi aberta com mais força do que o normal. O cheiro no ar parecia diferente. As pessoas na rua começaram a sentir uma tensão crescente.
O carro da funerária parecia ter algo mais do que simples objetos de trabalho. Era como se o próprio veículo estivesse carregando um segredo antigo, um enigma esperando para ser resolvido. O cachorro Caramelo, com seus olhos brilhando de curiosidade, estava ainda mais inquieto. Seus latidos aumentaram, mas ninguém parecia prestar atenção ao que ele estava tentando comunicar. Todos na rua ficaram em silêncio, aguardando algo. O que mais o carro da funerária estava escondendo? Os vizinhos começaram a especular. Alguns sugeriram que o cachorro tinha uma estranha habilidade de perceber coisas que os humanos não podiam. Outros, mais céticos, simplesmente achavam que o cachorro estava apenas reagindo ao som do motor do carro. Mas a intensidade do latido e a tensão no ar faziam todos se questionarem o que o cachorro sabia. O que o carro da funerária estava trazendo de tão importante, de tão misterioso? O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo um cheiro estranho e desconhecido. O cachorro Caramelo, como se finalmente tivesse feito uma descoberta, parou de latir de repente. Seus olhos estavam fixos na porta do veículo da funerária, como se ele tivesse desvendado um segredo que mais ninguém sabia. O motorista, com um gesto hesitante, olhou para a porta aberta e então olhou para o cachorro. Ele parecia saber que algo estava diferente, mas não sabia como reagir. Antes que qualquer um pudesse dizer algo, o carro da funerária deu a partida e seguiu seu caminho, deixando todos na rua em um silêncio de desconcerto. A essa altura, todos os vizinhos estavam mais intrigados do que nunca. O que estava acontecendo? O cachorro Caramelo sabia algo mais, e ele tinha alertado a todos, mas agora o que restava era descobrir o que isso significava. Algo grande estava prestes a acontecer, e tudo começava com aquele latido insistente, aquele chamado à ação. Nos próximos dias, as pessoas da vizinhança começaram a reparar mais no cachorro Caramelo. Ele não estava mais apenas latindo para o carro da funerária. Ele estava observando tudo, como se estivesse em uma missão. Ele parava em frente à casa de um vizinho por mais tempo do que o normal, ou olhava com atenção para a porta de uma casa em particular. Era como se ele estivesse tentando conectar os pontos de algo muito maior. À medida que os dias passavam, o mistério em torno do cachorro Caramelo e do carro da funerária começava a tomar forma. E os moradores da rua, aos poucos, foram percebendo que talvez o cachorro soubesse muito mais do que eles jamais imaginariam. O que estava acontecendo naquela pequena rua? O que o carro da funerária estava realmente transportando, e qual o papel do cachorro Caramelo nesse enigma? Após o carro da funerária ter partido com a mesma pressa que havia chegado, o clima na rua mudou. O cachorro Caramelo, por mais que tivesse finalmente cessado seus latidos frenéticos, ainda permanecia com os olhos fixos no horizonte, como se esperasse o retorno daquele carro misterioso. Os vizinhos, por sua vez, estavam em um estado de desconcerto, tentando fazer sentido de tudo o que haviam presenciado. Mas ninguém conseguia entender o que havia de tão importante naquele momento. Nos dias seguintes, o cachorro Caramelo se comportava de forma ainda mais estranha. Ele passava a maior parte do tempo em frente à casa do novo vizinho, o homem que recentemente havia se mudado para a casa ao lado da de uma senhora idosa que, de maneira recorrente, se sentava na varanda observando a rua com um olhar atento. O novo vizinho, misterioso e reservado, mal saía de sua casa. Mas o cachorro parecia atraído por ele, como se sentisse que ali havia algo que necessitava ser descoberto. Naquela tarde, o cachorro Caramelo fez algo que chamou a atenção de todos e ele começou a cavar freneticamente no jardim da casa do novo vizinho. Era uma cena incomum, já que o cachorro nunca havia mostrado tal comportamento antes. Mas ele estava determinado, e o que estava enterrado ali não era algo que qualquer um esperaria. Entre as raízes das plantas, o cachorro encontrou um objeto peculiar. Não era um brinquedo, nem um pedaço de madeira qualquer. Era um medalhão antigo, com inscrições e símbolos que pareciam ter um significado profundo. Quando a senhora da casa ao lado, que sempre observava com um olhar curioso, se aproximou e viu o cachorro com o medalhão na boca, ela ficou chocada. Ela reconheceu aquele objeto imediatamente. Não pode ser, ela murmurou para si mesma. Ela sabia que aquele medalhão havia pertencido a alguém que, há muitos anos, tinha desaparecido na cidade sem deixar rastros.
Ela nunca pensou que fosse encontrar algo assim novamente, mas agora, com o medalhão nas mãos do cachorro, ela sabia que uma linha do tempo que estava perdida começava a se revelar. A senhora, já com uma grande história de vida, lembrou-se de antigas conversas com seu falecido marido, que lhe falará de antigos segredos enterrados na cidade. E, pela primeira vez, ela sentiu que era o momento de agir. Ela foi até o novo vizinho, com o medalhão nas mãos, disposta a entender o que ele sabia sobre o que estava acontecendo. A terceira reviravolta se deu quando ela entrou na casa do vizinho. Ele não estava tão recluso quanto todos pensavam. Ao contrário, ele estava ciente de tudo o que acontecia na vizinhança, e parecia estar esperando pela visita dela. Quando ele viu o medalhão nas mãos da senhora, não demonstrou surpresa, mas algo em seus olhos revelou uma pontada de inquietação. Ele sabia mais do que estava deixando transparecer. Este medalhão tem uma história, ele disse com uma voz grave, que não soava como a de um homem qualquer, mas como alguém que carregava uma verdade há muito tempo guardada. Ele explicou que seu passado estava ligado àquele objeto, assim como a outros mistérios antigos da cidade. Ele havia se mudado para a cidade para fugir de um segredo que agora começava a ser trazido à tona, e o cachorro Caramelo, com sua habilidade única de perceber as coisas, havia sido o primeiro a perceber a conexão. A senhora, atônita, perguntou o que aquilo significava. O homem explicou, com cuidado, que sua família tinha sido ligada a eventos misteriosos na cidade há muitas décadas. O medalhão era um dos poucos artefatos que restaram de uma série de objetos ligados a antigos desaparecimentos. Mas havia mais, e ele não estava apenas tentando esconder seu passado, ele estava tentando proteger a cidade de um segredo maior que poderia afetar a todos. Mas antes que ele pudesse explicar mais, a porta da frente foi aberta bruscamente, e o cachorro Caramelo, agora parecendo ainda mais inquieto, entrou na sala, correndo até o homem e tentando puxá-lo pelo braço. Era como se ele soubesse que o homem estava prestes a revelar mais do que poderia suportar. Com o cachorro Caramelo no meio da sala, o vizinho cedeu. Ele revelou que o carro da funerária não era apenas um veículo para transportar objetos comuns, mas sim uma ferramenta usada para esconder segredos. O carro, na verdade, era usado para entregar artefatos perdidos, tesouros e símbolos antigos, como aquele medalhão. O verdadeiro motivo de sua chegada à cidade era descobrir o que havia acontecido com aqueles artefatos e garantir que nunca caíssem em mãos erradas. Mas, o mais surpreendente, era que o cachorro Caramelo estava mais envolvido do que qualquer um imaginava. Ele não era apenas um observador, mas sim o único que podia desvendar o enigma por trás dos artefatos antigos. O latido incessante do cachorro havia sido uma chamada, um sinal para que as peças do quebra-cabeça começassem a se encaixar. O cachorro Caramelo, sem saber, estava sendo o guardião do segredo que poderia mudar o destino de todos. Enquanto a história se desenrolava, os moradores começaram a perceber que sua cidade, tão tranquila e pacata, estava, na verdade, cheia de mistérios que haviam sido cuidadosamente enterrados no passado. E o cachorro Caramelo, com seu latido incessante e sua curiosidade instintiva, estava prestes a revelar algo que ninguém imaginava. Naquela noite, com o medalhão em mãos e as revelações começando a se conectar, o cachorro Caramelo olhou uma última vez para a casa do vizinho. Algo grande estava prestes a acontecer, e ele seria o responsável por trazer a verdade à tona. Mas para isso, ele precisaria continuar sua missão, guiado apenas pelo seu instinto. O cachorro Caramelo nunca foi conhecido por sua calma. Sempre foi um animal agitado, com uma energia que parecia infinita. Mas depois do que havia acontecido, na tarde daquele dia, algo havia mudado. Ele estava mais atento, mais focado, como se o enigma envolvendo o carro da funerária e o medalhão tivesse de alguma forma tocado algo mais profundo dentro dele. Ele já não era apenas o cão de rua, o cachorro travesso que latia para carros e pessoas. Ele agora carregava uma responsabilidade invisível, uma missão que nem ele mesmo compreendia totalmente. Enquanto o cachorro se afastava da casa do vizinho, a senhora que morava ao lado começou a refletir sobre tudo o que o homem havia dito. Ele não parecia ser um vilão, mas também não parecia ser completamente honesto. Havia algo mais por trás de suas palavras, uma hesitação que ela não conseguia decifrar. Ela precisava de mais respostas, e o cachorro Caramelo,
com sua habilidade de perceber coisas que os humanos não conseguiam, poderia ser a chave para descobrir a verdade. Naquela noite, a rua estava em silêncio, com a brisa fresca movendo-se entre as árvores. O cachorro Caramelo, em sua rotina noturna, caminhava pelas ruas de uma forma diferente. Ele parava na frente de cada casa, cheirava o chão, observava o céu. Parecia estar em busca de algo, mas o quê? Ele não sabia ao certo, mas algo dentro dele dizia que ainda havia muito por descobrir. O novo vizinho, por outro lado, estava em sua casa, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Ele sabia que as peças estavam começando a se encaixar, mas também sabia que, ao fazer isso, estava colocando a cidade em risco. O que ele não sabia era que o cachorro Caramelo, com seu instinto aguçado, estava mais perto do que imaginava. Na manhã seguinte, o cachorro Caramelo acordou mais cedo do que o normal. Ele estava inquieto, como se sentisse uma pressão crescente, algo em seu interior que o chamava para fora, para a rua. Ele caminhou até o carro da funerária, que passava todos os dias, mas desta vez ele não latiu como de costume. Em vez disso, ele olhou atentamente para o veículo, como se entendesse algo que antes não conseguia. O que antes era apenas um objeto comum, agora parecia estar carregando uma força oculta, algo que estava além da compreensão de qualquer ser humano. O carro não era apenas um meio de transporte, mas uma chave, uma peça vital do quebra-cabeça que estava prestes a ser desvendado. Quando o motorista da funerária estacionou, o cachorro Caramelo se aproximou com passos cautelosos. O motorista, surpreendentemente, o olhou diretamente nos olhos. Havia algo estranho naquele olhar, como se ele reconhecesse o cachorro. Mas o que ele sabia? Por que parecia tão familiar? O cachorro Caramelo, com seu olhar penetrante, não se afastou. Algo dentro dele o dizia que aquele momento era crucial. O motorista hesitou por um instante e então, sem dizer uma palavra, entrou no carro e fechou a porta. O cachorro Caramelo, sem entender totalmente a situação, deu meia volta e seguiu seu caminho, mas agora sabia que havia algo muito maior em jogo. Ele não estava mais apenas latindo para um carro qualquer. O carro da funerária era uma peça-chave, e ele estava prestes a descobrir o porquê. Enquanto isso, a senhora que morava ao lado da casa do novo vizinho decidiu que precisava agir. Ela foi até a praça da cidade, onde se reuniam os moradores, e começou a conversar com alguns dos mais antigos habitantes. Havia rumores antigos sobre o passado da cidade, sobre coisas que haviam sido enterradas e esquecidas com o tempo. Entre os sussurros, ela ouviu algo que a fez parar em seco. O carro da funerária não estava ali por acaso. Ele estava carregando algo que deveria ter sido escondido há muito tempo. Algo que, se revelado, poderia mudar o destino da cidade. No entanto, o que mais a intrigou foi a menção do nome de uma família antiga, a qual ela nunca tinha ouvido antes, mas que, de alguma forma, estava ligada aos artefatos que o carro transportava. A senhora sentiu um calafrio ao perceber que o novo vizinho poderia estar envolvido de maneira mais direta do que imaginava. Determinado a entender melhor o que estava acontecendo, o cachorro Caramelo continuou suas explorações na cidade. Ele havia descoberto algo durante suas investigações anteriores, uma pista oculta dentro da própria funerária. De alguma forma, ele sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava. Ele se aproximou mais do prédio e, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, espiou pela janela. Dentro, viu o motorista da funerária conversando com alguém, e o que parecia uma conversa comum, na verdade, estava carregada de tensão. O cachorro Caramelo percebeu que a situação estava prestes a explodir. Foi nesse momento que o novo vizinho apareceu. Ele parecia diferente, mais tenso, como se estivesse fugindo de algo. Quando ele viu o cachorro Caramelo, um lampejo de reconhecimento cruzou seu olhar, e ele se aproximou lentamente. O cachorro, com seus olhos fixos, parecia querer dizer algo, como se tentasse comunicar que estava perto de descobrir a verdade. O vizinho, agora visivelmente mais desconfortável, se abaixou e, com uma voz baixa, disse: "Você está mais perto do que imagina. Está tudo conectado, mas agora é tarde demais para voltar atrás." O cachorro Caramelo não entendeu as palavras, mas o tom de urgência fez seu coração acelerar.
Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, e ele seria a chave para tudo. O que seria revelado a seguir? O que o carro da funerária estava realmente transportando? E o novo vizinho, o que ele estava escondendo? Para saber o que aconteceu a seguir, curta, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa jornada cheia de segredos e revelações. A verdade está mais perto do que nunca, e o cachorro caramelo está pronto para desvendá-la. O cachorro caramelo sentiu o peso das palavras do novo vizinho como um fardo inesperado. Ele não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas algo profundo dentro de si dizia que ele estava na linha de frente de algo muito maior. Ele não era apenas um simples cachorro latindo para os carros da funerária. Ele era agora parte de um mistério antigo, uma chave para desatar os nós de um segredo guardado a 7 chaves. O novo vizinho parecia saber mais do que estava disposto a revelar. Seus olhos, agora cansados e marcados pela tensão, não escondiam mais o medo que ele sentia. Ele não queria que o cachorro caramelo se aproximasse mais, mas parecia que o destino tinha outros planos. O cachorro se aproximou, sem hesitar, e olhou-o com os olhos penetrantes de quem já sabia mais do que aparentava. Mas o vizinho, aparentemente ciente de que o tempo estava se esgotando, tentou se afastar. Eu sei o que você está fazendo, o cachorro parecia dizer com seu olhar, não pode esconder isso por muito mais tempo. Com um suspiro profundo, o vizinho finalmente se sentou na calçada e deixou escapar um longo suspiro. Você não vai entender, mas talvez seja a hora de alguém saber a verdade. O cachorro caramelo, com seus sentidos aguçados, percebeu que havia uma mudança no ar. Ele estava perto de descobrir algo vital, e o que o novo vizinho tinha a dizer poderia finalmente explicar todos os mistérios que o cercavam. Era como se as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando, pouco a pouco. O carro da funerária não é o que você pensa, o vizinho continuou, olhando para o cachorro. A funerária, e ela não transporta apenas caixões e urnas. Eles transportam objetos antigos, artefatos que foram guardados por gerações. E meu avô, ele era parte disso. Ele estava envolvido em algo muito maior, e o que está em jogo agora é a segurança de todos. Esse medalhão, ele fez uma pausa, olhando para o objeto ainda pendurado em sua mão, não é apenas um símbolo. É uma chave. O cachorro caramelo, agitado como sempre, ficou atento às palavras do homem, esperando o desfecho de sua confissão. Ele não compreendia tudo, mas sua intuição estava clara, o segredo estava muito mais profundo do que ele imaginava. O vizinho, vendo o interesse do cachorro, continuou a falar, como se sentisse que agora não havia mais como voltar atrás. Meu avô foi um dos guardiões desses artefatos. A funerária, o carro e eles servem a uma ordem secreta, uma sociedade que protege objetos poderosos, e que há muito tempo manteve tudo em segredo. Meu avô foi responsável por esconder um artefato muito mais valioso do que qualquer um imaginaria. O medalhão que você encontrou não é apenas um pedaço de metal. Ele é a chave para um tesouro, um segredo enterrado na cidade há mais de um século. O cachorro caramelo, com a atenção de quem já havia encontrado uma pista importante, se aproximou ainda mais, como se quisesse entender cada palavra. Ele estava agora em sintonia com a revelação. A cidade, aparentemente comum e pacata, escondia segredos que a maioria dos seus moradores jamais imaginaria. E o carro da funerária, com sua rotina simples de transporte, estava no centro desse enigma. Mas por que esconder tudo isso? A senhora da casa ao lado perguntou, ainda atonita com a nova revelação. Por que esse segredo, esse artefato, disse o vizinho, com a voz tensa, não é apenas perigoso, é poder puro. Se cair nas mãos erradas, pode mudar o destino de todos. Meu avô fez uma promessa, e eu herdei essa responsabilidade. Mas, agora, a sociedade secreta que o protegia está começando a perder o controle. O carro da funerária, e ele foi apenas o primeiro sinal. O que vem depois pode ser ainda pior. Naquele momento, o cachorro caramelo, com seu comportamento curioso e instintivo, afastou-se do vizinho e correu para a entrada da funerária. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Sua energia, normalmente dispersa, agora estava totalmente concentrada.
Ele sentia que o próximo passo era crucial, e que a verdade estava ao seu alcance. O motorista da funerária estava ali, parado na porta, observando tudo com um olhar que parecia esconder algo mais. Ao ver o cachorro se aproximando, o homem pareceu tenso, mas não se moveu. O cachorro Caramelo, sem pensar duas vezes, correu até ele, parando a poucos centímetros. Os dois se encararam por um longo momento, e, por um breve instante, o cachorro sentiu uma conexão, como se o homem também fosse parte de algo maior. O motorista, então, deu um passo para trás, entrou no carro e fechou a porta. O carro da funerária, com a mesma calma de sempre, deu a partida. O cachorro Caramelo, sem hesitar, começou a segui-lo, correndo pela rua com uma determinação que nunca antes mostrará. Ele sabia que o segredo estava com o carro, e ele não desistiria até desvendar tudo. Enquanto o carro da funerária se afastava lentamente, o novo vizinho apareceu na porta de sua casa e, vendo o cachorro correr, fez uma expressão de desespero. Ele sabia o que isso significava. Ele não queria que o cachorro se aproximasse, mas, ao mesmo tempo, sentia que não havia mais como impedir os acontecimentos. A senhora, que havia ficado na calçada, também percebeu que tudo estava se encaminhando para uma grande revelação. Ela se aproximou do vizinho e, com um olhar preocupado, disse: "Acho que chegou a hora de nós dois descobrirmos o que realmente está acontecendo." O que o cachorro Caramelo encontrou a seguir? O que o carro da funerária estava realmente transportando? E o novo vizinho, qual era o seu papel nesse jogo perigoso? O cachorro Caramelo, como um cão de caça em sua mais pura essência, estava imbuído de uma determinação quase humana. Ele seguia o carro da funerária, com a respiração ofegante e os pés ágeis batendo no asfalto quente. O veículo parecia tranquilo, mas o cachorro sabia que estava prestes a alcançar o coração de um segredo que mudaria tudo. O novo vizinho, vendo o cachorro correr à frente, rapidamente decidiu que não poderia mais esperar. Ele também havia começado a entender que sua busca, que até então parecia um fardo, estava agora se transformando em uma corrida contra o tempo. Ele entrou no carro, mas antes de partir, olhou para a senhora da casa ao lado, que observava com um olhar carregado de preocupação. "Se o cachorro chegar à funerária, tudo estará perdido", ele disse, a voz tremendo. Ele sabia que, embora as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando, ainda havia uma camada de mistério muito mais profunda. A senhora não sabia o que fazer. Ela confiava no cachorro Caramelo, mas o que ele estava tentando desvendar parecia muito além de sua compreensão. Ela então se virou e começou a seguir o caminho que o cachorro tomara, mesmo sem saber onde aquilo a levaria. Enquanto isso, o cachorro Caramelo não parava de correr, e o carro da funerária estava agora em seu campo de visão. Ele podia sentir, em sua espinha, que algo grandioso estava se aproximando. Ele estava prestes a entrar no território onde nenhum ser humano, nem mesmo os mais antigos da cidade, jamais haviam ousado explorar. O cão já havia percebido as mudanças no ambiente, no ar, na atmosfera. A cidade, tão tranquila e rotineira, estava prestes a revelar um de seus maiores segredos. O carro da funerária entrou em uma rua deserta e afastada da cidade, onde as casas davam lugar a terrenos baldios e espaços vazios. O cheiro da terra e da vegetação abandonada tomava conta do ambiente. O cachorro Caramelo, com seu olhar atento, percebeu que o veículo havia diminuído a velocidade. Algo estava acontecendo ali, e ele estava prestes a descobrir o que. De repente, o carro parou em frente a um prédio antigo, uma construção imponente, mas visivelmente deteriorada pelo tempo. As paredes estavam cobertas de musgo e as janelas, quebradas. Era o tipo de lugar que ninguém lembrava, mas que certamente guardava muitas histórias. O motorista desceu do carro e se dirigiu à porta da construção, onde uma chave velha estava pendurada na maçaneta. Ele a retirou e abriu a porta com um estalo alto, que ecoou pela rua deserta. O cachorro Caramelo, com seu instinto aguçado, não hesitou. Ele avançou em direção ao prédio, suas patas ligeiras quase fazendo pouco barulho. Dentro, o ambiente era sombrio e cheio de pó. O cheiro de madeira velha e de coisas abandonadas pairava no ar. O motorista acendeu uma lâmpada a óleo, revelando o contorno de uma sala ampla, com paredes de pedra e prateleiras repletas de objetos cobertos por panos.
Havia uma mesa central, onde alguns papéis estavam espalhados. E, no canto, um baú de aparência antiga, trancado com um cadeado pesado. O cachorro caramelo entrou furtivamente na sala, seus olhos brilhando na penumbra. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas sabia que havia algo ali que precisava ser encontrado. O motorista, ao notar sua presença, fez um gesto brusco, mas logo relaxou, como se já esperasse por isso. Você está mais perto do que pensa, o motorista disse, com um tom que não podia ser mais sombrio. Mas precisa entender que, ao descobrir isso, você estará desafiando forças muito além do seu alcance. O cachorro caramelo, mesmo sem compreender totalmente, sentiu uma sensação de urgência. Ele avançou para o baú, suas patas inquietas batendo no chão. O motorista observava com uma expressão tensa, mas parecia não ter intenções de impedi-lo. Quando o cachorro se aproximou do baú, ele começou a latir, como se o objeto fosse de sua responsabilidade. O motorista, então, se aproximou lentamente e disse: "Está certo, não podemos mais esconder a verdade. Você merece saber o que está por trás disso tudo." Com um movimento decisivo, o motorista pegou a chave e abriu o baú. Dentro dele, não havia riquezas ou ouro, mas sim vários objetos antigos, amontoados com cuidado, documentos, cartas antigas e, no fundo, uma caixa de vidro, que parecia selada. O motorista retirou a caixa com cuidado e a colocou sobre a mesa. "Esta é a chave de tudo", ele disse, com um olhar que refletia tanto alívio quanto apreensão. O cachorro caramelo, com o focinho curiosamente enfiado na caixa, observava atentamente. Dentro dela, havia um conjunto de peças metálicas, engrenagens e símbolos que se entrelaçavam de uma maneira quase hipnótica. O que parecia ser um artefato simples, na verdade, era uma combinação complexa de tecnologia antiga e poder inexplicável. O motorista, agora mais sério do que nunca, começou a explicar o que era aquele artefato. "Este é um mecanismo de segurança que meu avô e outros guardiões criaram para proteger o maior segredo de todos. Aqueles artefatos, o medalhão, o carro da funerária, tudo isso está ligado a um poder que, se cair nas mãos erradas, pode destruir a cidade inteira." O cachorro caramelo, sentindo a magnitude das palavras do motorista, afastou-se um pouco da mesa, seus olhos nunca deixando a caixa de vidro. Ele sentia que algo estava prestes a mudar, que o mistério estava quase resolvido. Mas, antes que o motorista pudesse continuar, um barulho vindo da porta fez todos se virarem rapidamente. A senhora da casa ao lado havia chegado, acompanhada pelo novo vizinho. Eles estavam lá, observando tudo com olhos arregalados. O que eles acabavam de descobrir? Qual seria o próximo passo para desvendar a verdade que estava sendo mantida em segredo por tanto tempo? Agora, todos estavam reunidos no mesmo local, e a chave para desvendar o mistério estava finalmente em suas mãos. Mas as perguntas ainda eram muitas. O que exatamente o artefato poderia fazer? E o que aconteceria a seguir? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. O ar dentro do antigo prédio estava carregado de tensão. O cachorro caramelo, com seus sentidos aguçados, sentia que o momento decisivo estava próximo. Ele observava a caixa de vidro com uma intensidade que os outros não podiam entender. Era como se ele soubesse que aquele artefato não era apenas uma chave para um segredo, ele era a chave para o futuro de todos na cidade. A senhora e o novo vizinho entraram devagar, ambos sem saber o que esperar, mas com um olhar fixo no artefato que repousava sobre a mesa. O motorista, agora mais ansioso, se afastou um passo, permitindo que todos vissem o que estava diante deles. "Então é isso", a senhora disse, a voz trêmula de nervosismo. "Este é o segredo que você tem guardado?" O novo vizinho, mais calado do que nunca, apenas observava a caixa com os olhos penetrantes. Ele sabia que as respostas estavam à vista, mas ainda havia algo no fundo de sua mente que o impedia de aceitar completamente aquilo. O motorista, com um suspiro pesado, olhou para todos, antes de finalmente começar a falar. "Meu avô, os outros guardiões, e eles esconderam isso há muitos anos.
O artefato que está dentro dessa caixa tem o poder de abrir portas, portas que não devem ser abertas. Muitos tentaram encontrar o que estava aqui, mas nenhum deles teve sucesso. O medalhão que o cachorro caramelo encontrou foi apenas o começo, uma pista para algo maior. Mas agora, vocês precisam entender, esse segredo não é algo que qualquer um possa manipular. O cachorro caramelo, como se soubesse que ele seria a chave para todas as respostas, caminhou até a mesa e começou a rondá-la, sua presença silenciosa, mais intensa. Ele olhou para o artefato e, pela primeira vez, sentiu uma sensação de algo além de sua compreensão. O que estava diante dele poderia mudar tudo. Ele sabia que não podia deixar ninguém controlar aquilo. Seu instinto de proteção estava agora em pleno vigor. O novo vizinho, com um olhar desconfiado, se aproximou da mesa, seus olhos ainda fixos no artefato. O que você quer dizer com portas que não devem ser abertas? Como podemos confiar que isso não nos levará a um desastre? O motorista engoliu em seco. Meu avô e os outros nunca explicaram completamente. Eles guardaram isso como um segredo absoluto, porque sabiam que, se caísse em mãos erradas, a cidade inteira poderia ser destruída. Há algo nesse artefato que não pode ser compreendido apenas com a lógica. Ele não é uma simples chave, mas algo que conecta o passado e o futuro. O cachorro caramelo, que já estava dando voltas em torno da mesa, parou de repente e encarou o motorista, como se fosse o único que pudesse entender a magnitude de suas palavras. Ele queria saber mais. Ele precisava saber mais. A senhora, que estava ao lado do novo vizinho, parecia muito mais calma, como se uma parte dela já soubesse a resposta que tanto procurava. Nós não podemos apenas deixar esse artefato ser levado por um único homem, ela disse, virando-se para o novo vizinho. Isso é algo que nos envolve a todos. Precisamos entender o que ele realmente faz e como usá-lo. O novo vizinho balançou a cabeça, a confusão ainda evidente. Mas quem somos nós para decidir o que fazer com isso? Meus avós, os guardiões, e eles acharam que só uma pessoa deveria saber, e eles não dividiram nada disso com o resto da cidade. O cachorro caramelo, que havia se afastado da mesa, latia de forma insistente. Ele estava claro em sua mensagem, dele não seria apenas um espectador. Ele sentia, instintivamente, que sua conexão com aquele artefato era profunda e crucial. Ele estava envolvido de maneira que ninguém mais podia entender, e talvez fosse ele quem, ao final, teria a resposta. Então, o que parecia ser uma revelação iminente, virou um impasse. O que deveria ser uma simples explicação estava agora se tornando um dilema difícil, o que fazer com o artefato? Era claro que não poderia ser deixado nas mãos de uma única pessoa, mas ninguém sabia, de fato, o que ele poderia realmente fazer. Foi quando o novo vizinho, finalmente, tomou uma decisão. Vou abrir. Só assim saberei o que está dentro e como ele funciona. A senhora o olhou com incredulidade. Você não pode abrir sozinho, você não sabe o que pode acontecer. O motorista, que até então estava quieto, fez um gesto de advertência. Abrir não é o único problema. O artefato, quando ativado, pode reverter o curso do tempo, ou até mesmo alterar a própria estrutura da realidade. Ele não é um simples objeto, é uma força. O cachorro caramelo, como se em sintonia com o ambiente, começou a rosnar baixo, uma espécie de aviso. Ele sabia que o momento de ação estava próximo, e ele não estava disposto a deixar ninguém tocar naquele artefato sem entender o que ele representava. O que o cachorro caramelo não sabia, porém, era que o artefato já havia sido tocado, e o que estava por vir não poderia ser mais imprevisível. Com um gesto firme, o novo vizinho pegou a chave da caixa de vidro e a inseriu na fechadura. O som metálico da chave girando soou como um alarme, e, quando ele levantou a tampa, todos ficaram em silêncio. Dentro, um conjunto de peças metálicas e engrenagens se alinhavam, formando algo que parecia uma espécie de mapa. Mas o que ele não sabia, e o cachorro caramelo percebeu com um olhar atento, é que a peça central do artefato começava a brilhar com uma luz suave, quase etérea. O cachorro caramelo saltou para a mesa, como se fosse guiado por algo além de sua compreensão. Ele tocou a peça brilhante com o focinho, e, naquele momento, tudo mudou.
O chão tremia, as paredes pareciam se mover, e a luz da sala começou a se distorcer. As palavras do motorista ecoaram na mente de todos, mas agora parecia tarde demais para impedir o que estava acontecendo. O artefato estava sendo ativado, e ninguém sabia quais seriam as consequências. Será que o cachorro caramelo seria capaz de parar o que estava começando? O que o artefato realmente poderia fazer? E quem, afinal, deveria decidir o destino daquela poderosa chave? Para saber o que acontece a seguir, curta, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. A verdade está se revelando, e o cachorro caramelo está mais perto do que nunca de desvendar todos os segredos guardados a 7 chaves. O brilho suave da peça central do artefato iluminou toda a sala de maneira sobrenatural. O cachorro caramelo, com seu instinto apurado, recuou um passo, seus olhos fixos na luz que se expandia como se estivesse tentando decifrar o que acontecia diante dele. Algo estava se movendo, não apenas no ambiente, mas dentro deles também, como se o próprio espaço-tempo estivesse sendo alterado. O ar ficou denso, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desmoronar. O novo vizinho, com os olhos fixos no artefato, foi o primeiro a reagir. Sua mão tremia enquanto ele observava as peças metálicas dentro da caixa se moverem, começando a formar padrões geométricos que pareciam mais complexos a cada segundo. Não era para acontecer assim, ele murmurou, uma mistura de arrependimento e pavor em sua voz. Eu sabia que isso estava além de qualquer controle. Isso é maior do que nós. O motorista, com um semblante de desespero, deu um passo para trás. Você não sabe o que está fazendo. Quando isso é ativado, não podemos mais controlar o que acontecerá. Pode afetar tudo. A cidade, o tempo e as nossas vidas. A senhora, que estava observando tudo com uma expressão de pura apreensão, foi tomada por uma onda de pânico. O que vamos fazer agora? Está fora de controle. O cachorro caramelo, que sentia que sua missão estava se tornando mais urgente, fez uma pausa antes de avançar. Ele não sabia o que estava ativando aquela energia, mas ele sentia que precisava agir. Seu latido, baixo e grave, parecia ser uma espécie de comando, uma tentativa de restaurar algum tipo de equilíbrio. Ele não queria, de maneira alguma, que aquele poder se expandisse ainda mais. Ao tocar a peça metálica novamente com seu focinho, a luz se intensificou de maneira inesperada. Foi como se uma corrente invisível conectasse todos na sala àquele artefato. O cachorro, sentindo que algo estava em jogo, virou-se para o motorista e olhou fixamente, como se quisesse transmitir uma mensagem. O homem, com seus olhos aterrados, finalmente entendeu. O cachorro caramelo era, de alguma forma, o ponto de equilíbrio para aquilo tudo. Ele entende, disse o motorista, com um tom quase inaudível. Ele pode ser a única chave para tudo isso. E foi naquele momento, enquanto a luz do artefato se expandia ainda mais, que a sala começou a girar. Como se o tempo estivesse sendo distorcido, os rostos das pessoas começaram a se desvanecer, e o ambiente se tornava uma mistura de passado e futuro. O cachorro caramelo, com sua agilidade natural, permaneceu no centro da sala, seu corpo tenso, como se estivesse equilibrando o espaço ao seu redor. O novo vizinho, assustado, deu um passo para trás, tentando entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo com nós? O que o cachorro fez? A senhora, com as mãos tremendo, apontou para o artefato. Eu não sei, mas algo não está certo. A luz está diferente. Como se o tempo estivesse sendo reescrito. E então, com uma intensidade repentina, o artefato liberou um som profundo, como um trovão em miniatura, que ecoou nas paredes da sala. O chão tremeu novamente, e uma onda de energia passou pelo ar, envolvendo todos. Era como se o poder ali dentro tivesse sido liberado, e o que aconteceria em seguida dependeria de como eles reagiriam. O cachorro caramelo, em um impulso instintivo, saltou para cima da mesa, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele tocou a peça metálica novamente com seu focinho, desta vez pressionando-a de maneira mais firme. O artefato respondeu de maneira ainda mais intensa, as engrenagens giraram rapidamente e, em um flash de luz, tudo se acalmou. De repente, o mundo pareceu voltar ao normal.
O som estrondoso desapareceu, a luz se dissipou e o ar voltou a ser fresco e respirável. A sala, que antes parecia estar em outro espaço-tempo, estava novamente quieta. O cachorro Caramelo, ofegante com os olhos fixos, observou a cena. Ele havia feito o que precisavam fazer. Mas o que isso significava? Qual era o custo desse ato? O novo vizinho, ainda atônito, olhou para o artefato, que agora estava quieto sobre a mesa. Eu não entendo. O que foi isso? O que aconteceu? A senhora, que finalmente se aproximou da mesa, tocou o artefato com a ponta dos dedos. Não sei. Mas talvez o cachorro tenha feito o que precisávamos. Ele impediu que o poder fosse liberado completamente. O motorista, que parecia mais aliviado agora, finalmente se aproximou, com um sorriso tenso. Ele sabia. O cachorro Caramelo sempre soube o que fazer. Ele não estava apenas seguindo instintos. Ele era a chave para salvar todos nós. O cachorro Caramelo, exausto após a intensa experiência, caminhou até o canto da sala, onde se deitou. Seus olhos, ainda brilhantes, observavam todos ao seu redor, como se estivesse esperando alguma reação. Ele sabia que, de alguma forma, ele havia cumprido seu papel. Embora não soubesse o que o futuro reservava, ele havia restaurado a paz, ao menos por enquanto. O novo vizinho, com a cabeça cheia de pensamentos, finalmente disse: "E nós estamos em dívida com ele. Esse cachorro não é apenas um animal. Ele tem um papel fundamental em tudo isso. Ele conseguiu impedir que o artefato causasse danos." O motorista, com um olhar de gratidão, assentiu. "É mais do que isso. O cachorro Caramelo é um guardião, assim como meu avô foi. Ele foi destinado a encontrar a verdade. E agora, ele impediu que o mal fosse liberado." A senhora, com uma expressão de alívio, sorriu timidamente para o cachorro Caramelo. "Ele nos salvou. Nós deveríamos ser mais agradecidos." O cachorro, em sua quietude, parecia entender o reconhecimento. Ele não precisava de palavras para saber que sua missão estava cumprida. Ele havia defendido a cidade de um destino desconhecido, e sua tarefa estava finalmente terminada. Mas o que aconteceria agora? O que aconteceria com o artefato? E o que o futuro reservaria para o cachorro Caramelo e seus novos aliados? As perguntas ainda pairavam no ar, mas uma coisa estava clara: a cidade estava a salvo, por enquanto, graças ao cachorro que nunca parou de latir. Após o grande susto que tomaram dentro daquela sala, todos ficaram em silêncio. O cachorro Caramelo, agora mais calmo, deitou-se em um canto, observando o artefato sobre a mesa. A luz que antes emanava dele, forte e intensa, havia se apagado, e a sala voltava à sua quietude habitual. Mas, no fundo, algo não estava certo. Todos sabiam que algo muito maior do que imaginavam estava acontecendo, e que a verdadeira prova de sua coragem ainda estava por vir. O novo vizinho foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seus olhos, ainda perplexos, estavam fixos na mesa onde o artefato repousava. Ele passou as mãos pelo cabelo, como se tentasse organizar seus pensamentos. "Eu não consigo entender. Como ele fez isso? O cachorro, e ele não é apenas um cachorro. Ele parece saber mais do que qualquer um de nós. Como ele entendeu o que fazer?" O motorista, ao lado, balançou a cabeça com um sorriso tenso. "Eu te disse que ele tem algo especial. O cachorro Caramelo não é um simples animal. Ele faz parte de uma história muito maior do que todos nós." Ele olhou para o cachorro, que ainda estava no canto, descansando. E ele sabia exatamente o que precisava fazer. A senhora, visivelmente mais tranquila, mas ainda com um olhar de dúvida, se aproximou do artefato na mesa. "Mas e agora? O que significa isso?" "O artefato está inativo, mas sabemos que ele pode ser perigoso. Não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu aqui." O novo vizinho ainda estava em choque. Eu nunca imaginei que isso fosse real. O que meus avós disseram, o que os guardiões nos advertiram. Eles estavam certos.
Tudo isso tem um propósito. E o cachorro cumpriu esse propósito. Enquanto todos falavam, o cachorro caramelo levantou a cabeça. Seus olhos, fixos e inteligentes, observavam o grupo. Ele levantou-se e caminhou até a mesa novamente, como se quisesse verificar se o artefato estava realmente seguro. Foi quando ele parou na frente da caixa de vidro e, sem aviso, olhou diretamente para o novo vizinho. Ele está nos avisando, a senhora disse, com um tom de descoberta. Acho que ele sabe algo que ainda não entendemos. De repente, uma sensação de frio percorreu o ar. O cachorro, que havia se afastado momentaneamente, agora estava novamente ao lado da mesa. Ele rosnou baixinho, como se estivesse alerta a algo mais. Os outros, por reflexo, começaram a se olhar com preocupação. Algo estava prestes a acontecer, e o cachorro caramelo, como sempre, parecia saber. O motorista se aproximou lentamente. O artefato não está inativo. Ele está apenas em repouso. O poder dele não foi dissipado, foi apenas contido. E o cachorro, ele é o único que pode impedir que ele se reative, se necessário. O novo vizinho, com o coração batendo forte, olhou para a senhora. Mas e se não pudermos controlá-lo novamente? O que se ele se voltar contra nós? O cachorro caramelo, como se tivesse entendido o que estava sendo discutido, se levantou de repente e foi até a porta da sala, onde parou. Olhou para o horizonte, e então voltou-se para os outros. Seus olhos estavam mais sérios do que nunca. Ele sentia que ainda não tinha cumprido sua missão. Sem mais palavras, o motorista tomou a decisão. Nós vamos levar o artefato para o antigo templo. Lá, ele será guardado, onde nenhuma pessoa, nem mesmo o mais bem-intencionado de nós, possa tocar novamente nele. A senhora concordou com um aceno de cabeça. Sim, o templo foi feito para proteger coisas como essa. Precisamos garantir que ninguém mais encontre o artefato. O novo vizinho, ainda hesitante, olhou para o cachorro caramelo. Mas ele vai precisar de alguém para proteger o artefato no templo, não é? O que faremos com ele? O cachorro, com sua calma imperturbável, parecia ter uma resposta clara. Ele não queria deixar o artefato, mas também sabia que sua tarefa não era terminar ali. Ele sabia que a cidade, e talvez o mundo, precisavam dele para manter o equilíbrio. Ele havia feito a sua parte, mas havia mais por fazer. Enquanto todos se preparavam para seguir até o templo, a senhora fez uma última pergunta. E quando o artefato for guardado? O que será de nós? O que será do cachorro caramelo? O motorista, com uma expressão grave, olhou para o cachorro com um sorriso pequeno. Ele encontrará sua paz. Ele será o guardião de tudo isso. O que aconteceu hoje não foi por acaso. O cachorro caramelo, assim como os guardiões do passado, é mais do que um simples ser. Ele é parte da história. Com esses pensamentos em mente, eles seguiram até o templo, sabendo que o futuro estava em aberto, mas com uma confiança renovada. O artefato, que poderia ter destruído tudo, agora estava em segurança, e o cachorro caramelo, mais uma vez, havia cumprido seu papel. E, enquanto caminhavam, todos sabiam que a verdadeira paz só viria quando o artefato fosse guardado para sempre, e o equilíbrio fosse restaurado. O caminho até o templo parecia mais longo do que nunca, mas a sensação de que estavam fazendo a coisa certa preenchia o coração de cada um. O futuro, agora, parecia mais seguro. Mas, como o cachorro caramelo bem sabia, a paz não era algo que fosse dado de graça. Ela precisaria ser mantida, protegida. Quando finalmente chegaram ao templo, o cachorro caramelo olhou para o horizonte, como se sentisse uma conexão com tudo o que tinha acontecido até ali. Ele havia enfrentado perigos, revelações e desafios, mas havia cumprido seu destino. E agora, a cidade estava segura. Ele estava seguro. E, por mais que o caminho fosse longo e cheio de incógnitas, o cachorro caramelo sabia que, ao final, o que ele fizera tinha significado mais do que qualquer um poderia imaginar. Ele não era apenas um cachorro. Ele era o guardião, o protetor, e sua missão estava cumprida.
Agora, só restava esperar, com paciência e dedicação. O futuro estava nas mãos de todos, mas o cachorro caramelo sabia que sua jornada jamais teria fim. A estrada até o templo parecia infinita. O vento forte soprava contra seus rostos, como se o mundo ao redor estivesse tentando desviar sua jornada. Mas, apesar das dificuldades do caminho, ninguém parou. O cachorro caramelo, à frente, caminhava com firmeza. Seus passos, calmos e imperturbáveis, eram como um reflexo do seu espírito, e forte, determinado e inabalável. O templo ficava no alto da montanha, cercado por uma densa floresta. A caminhada era árdua, mas o cachorro não parecia se importar. Ele sabia que sua missão ainda não havia sido completada. O artefato, agora seguro dentro de um saco especial, pendurado na mochila do motorista, parecia quase leve demais para o peso que carregava. A cidade, que antes estava tranquila, agora sentia-se em constante alerta. Algo ainda pairava no ar. E todos sabiam que algo mais estava prestes a acontecer. Durante a jornada, o novo vizinho, sempre atento aos pequenos detalhes, observou o cachorro caramelo com mais profundidade. Ele nunca havia notado o quão especial o animal realmente era. Não era apenas o latido persistente ou a vigilância constante, o cachorro parecia entender as emoções das pessoas, como se pudesse ver além do óbvio. Era como se ele estivesse carregando o peso de um fardo que os outros não podiam compreender. Você percebe? O novo vizinho perguntou enquanto caminhavam lado a lado. Ele está carregando mais do que parece. Não é só o artefato que ele está protegendo. Ele está cuidando de nós. A senhora, que havia começado a abrir mais seu coração para o cachorro, concordou com um sorriso suave. Sim, ele sente as emoções de cada um de nós. Ele sabe quando estamos com medo, com dúvida, e ele nos guia com sua força silenciosa. O motorista, sempre mais cauteloso, olhou para o horizonte e então, para o cachorro caramelo. Ele é muito mais do que um animal. Acho que todos aqui já sabemos disso. Mas o que me intriga é como ele sabe exatamente o que fazer. Como ele sabia o que o artefato precisava. O novo vizinho, mais calmo agora, olhou para o cachorro que caminhava à frente deles. Eu acho que ele é o último de uma linha de protetores. O artefato precisa de alguém puro de coração para mantê-lo seguro. Não alguém com pressa de poder, mas alguém disposto a sacrificar tudo por sua proteção. A senhora sorriu levemente. Eu acredito que você está certo. E talvez ele tenha sido escolhido, desde o começo, para isso. À medida que a caminhada prosseguia, a tensão parecia aumentar. O caminho estreito e sinuoso da montanha parecia refletir as dúvidas que ainda tinham em seus corações. O que aconteceria quando chegassem ao templo? O artefato seria realmente seguro lá? Ou algo ainda estava à espreita, esperando para ser despertado novamente? Finalmente, após horas de caminhada, o templo apareceu. Suas paredes de pedra antiga se erguiam, cobertas por musgos e líquenes, como se estivessem esperando por esse momento há séculos. A porta do templo estava ligeiramente entreaberta, como se algo tivesse sido colocado ali especialmente para recebê-los. O cachorro caramelo parou diante da entrada, e seus olhos brilharam com uma intensidade nova. Era como se ele soubesse que sua parte da jornada estava chegando ao fim, mas também que algo ainda precisava ser feito. Ele olhou para cada um dos humanos ao seu lado, como se pedisse permissão para seguir em frente. E, com o aceno de cabeça do motorista, eles o seguiram para dentro. Dentro do templo, o ar era denso, carregado de uma sensação de antiguidade e poder. A luz da tarde filtrava-se pelas fendas nas pedras, iluminando os pilares que se erguiam como guardiões do passado. No centro, havia uma grande pedra no formato de altar, perfeitamente esculpida para acolher o artefato. O motorista, com a respiração pesada, colocou o saco que continha o artefato sobre o altar. O cachorro caramelo se aproximou, farejando o ar, como se estivesse sentindo a essência do lugar. Ele se virou para os outros, como se estivesse pedindo para que o deixassem terminar a tarefa que havia começado. Então, de forma quase ritualística, ele se deitou ao lado do altar, com a cabeça baixa, como se estivesse guardando o artefato. O novo vizinho,
observando tudo com um olhar atônito, falou baixinho: eu nunca imaginaria que um cachorro, e ele. Ele tem mais sabedoria que todos nós juntos. A senhora colocou a mão no peito, como se sentisse a profundidade daquele momento. Ele sempre soube o que fazer. E, agora, ele está nos guiando para que o artefato nunca seja usado para o mal. O silêncio tomou conta do templo enquanto o cachorro caramelo permanecia ali, como um sentinela silencioso. O artefato repousava no altar, e ninguém ousava se aproximar. O tempo parecia parar naquele momento. O cachorro havia cumprido seu papel. Mas algo ainda os incomodava. O que aconteceria agora? O que era o próximo passo para cada um deles? O que o futuro reservava para aquele artefato agora guardado e protegido? De repente, o cachorro caramelo ergueu a cabeça e rosnou baixinho. Algo no ambiente havia mudado. A porta do templo se fechou com um estrondo, e o som ecoou por todo o espaço. Um vento gelado e pesado percorreu o lugar, como se uma força invisível estivesse se aproximando. O que isso significava? A calma momentânea estava prestes a ser interrompida. O motorista deu um passo à frente, pronto para proteger todos ao seu redor. O que está acontecendo? O que vem agora? O cachorro caramelo, com seu olhar focado e determinado, levantou-se e se posicionou novamente diante do altar, como se fosse o último bastião de defesa. Seus olhos estavam fixos, sem vacilar. Algo estava prestes a acontecer, mas o cachorro caramelo já sabia o que fazer. Para descobrir o que acontecerá a seguir, curta, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. O artefato está guardado, mas a paz poderá ser mais difícil de manter do que pensam. O que mais o destino reserva para o cachorro caramelo? O vento gélido que havia invadido o templo se acalmou tão repentinamente quanto apareceu, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Dentro da estrutura silenciosa, apenas o som suave da respiração do cachorro caramelo e o eco distante da porta fechando preenchiam o espaço. Todos estavam paralisados, olhando para o altar onde o artefato repousava, e para o cachorro que o guardava como se sua missão estivesse longe de ser concluída. O motorista, o novo vizinho e a senhora se aproximaram cautelosamente, mas não ousaram falar. Algo no ar os fazia sentir que o que estava prestes a acontecer não era algo que pudessem controlar. O cachorro caramelo, com sua calma inabalável, não olhava para ninguém, mas estava intensamente focado no artefato. Seus olhos brilharam como se uma nova energia estivesse se despertando dentro dele, mais forte e profunda do que qualquer um poderia compreender. Foi quando, sem aviso, uma luz suave começou a emanar do artefato, iluminando o templo com um brilho dourado. O brilho não era mais ameaçador, ao contrário, trazia uma sensação de paz. A luz parecia suavemente curativa, como se lavasse todos os medos e incertezas de quem a contemplava. O artefato, que anteriormente parecia carregar o peso de um mistério sombrio, agora emanava uma sensação de equilíbrio. O cachorro caramelo se aproximou ainda mais do altar e, com um movimento quase ritualístico, tocou sua pata sobre a superfície fria da pedra. Quando o fez, a luz do artefato se intensificou, mas não de maneira agressiva. Era como se ele estivesse selando seu poder, guiando-o para um estado de harmonia. O artefato, que um dia poderia ter sido uma fonte de destruição, estava agora sendo redirecionado para um propósito mais elevado. O cachorro caramelo havia cumprido sua parte e ele não apenas protegia, mas também equilibrava. O novo vizinho, ainda perplexo, observou tudo com reverência. Ele não está apenas guardando. Ele está transformando. O artefato está sendo curado. A senhora, com a visão nublada pelas lágrimas, sorriu. O cachorro caramelo sempre soube o que fazer. Ele é mais do que um guardião. Ele é o curador. Ele veio para garantir que o equilíbrio fosse restaurado. O motorista, que sempre foi o mais cético, agora estava em silêncio. Seu olhar estava fixo no cachorro, e uma sensação de gratidão tomou conta dele. Nunca imaginei que veria algo assim. Ele nos guiou com mais sabedoria do que qualquer ser humano poderia. O cachorro caramelo, após tocar o artefato, voltou-se para os três.
Ele olhou para cada um deles, como se estivesse transmitindo uma mensagem sem palavras. Seus olhos, profundos e serenos, mostravam uma confiança imensa. A missão estava cumprida. A paz havia sido restaurada, e o artefato agora era uma força de proteção, não mais de ameaça. O novo vizinho foi o primeiro a dar um passo em direção ao cachorro caramelo. Ele se ajoelhou na frente dele, tocando delicadamente a cabeça do animal. Você salvou a todos nós. E, mais do que isso, você nos mostrou o verdadeiro valor da proteção e do sacrifício. A senhora se aproximou, colocando a mão sobre o ombro do novo vizinho, e olhou para o cachorro com um sorriso caloroso. A história de hoje será contada por gerações. Não apenas sobre o artefato, mas sobre o cachorro caramelo, que nos ensinou a verdadeira essência do amor e da coragem. O motorista deu um passo atrás e olhou para a porta do templo, agora tranquila e silenciosa, como se o vento tivesse levado embora toda a tensão que antes pairava sobre eles. Agora, o mundo está seguro. E, mais importante, todos nós somos gratos ao cachorro que nos trouxe até aqui. O cachorro caramelo, após seu gesto de proteção, sentou-se calmamente, olhando para o horizonte além do templo. Ele sabia que sua jornada havia chegado ao fim. Não mais um vigilante constante, mas um guardião em paz, com a missão cumprida. Ele não precisava mais lutar. A cidade, e todos ao seu redor, estavam seguros. Por mais que a vida ao redor dele mudasse, o cachorro caramelo sabia que ele sempre estaria presente, mesmo sem precisar agir. Ele era um símbolo de força silenciosa e sabedoria. O amor e a dedicação ao seu povo eram mais do que ele poderia expressar. E o que realmente importava era que ele havia feito a diferença, de uma maneira profunda e verdadeira. O motorista, a senhora e o novo vizinho começaram a caminhar em direção à saída do templo, cada um levando consigo uma sensação de paz e compreensão. O artefato, agora em um estado de segurança absoluto, continuava a brilhar suavemente, mas sem a ameaça que antes representava. O cachorro caramelo permaneceu no altar, olhando para o grupo, como um guardião de seu legado. Enquanto os três saíam do templo, o novo vizinho parou um instante. Ele olhou para o cachorro caramelo uma última vez, antes de sair. Eu nunca vou esquecer o que você fez por nós. Você salvou não só a cidade, mas todos nós. E, por isso, eu sempre serei grato. A senhora, com os olhos marejados, olhou para o cachorro e disse: Você é mais do que um animal. Você é uma lenda. E sua história será contada por todos que aprenderam com seu exemplo. O cachorro caramelo, agora sozinho no templo, parecia mais tranquilo do que nunca. Ele sabia que sua missão havia sido cumprida. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, ele se deitou calmamente, fechando os olhos com um suspiro de paz. O templo estava em silêncio, e o mundo ao redor estava seguro. O cachorro caramelo havia cumprido seu papel como guardião, protetor e amigo. O final da história não era uma despedida, mas um reconhecimento do trabalho silencioso e poderoso que ele havia realizado. O guardião sempre estaria ali, com o coração tranquilo, sabendo que, no final, o que importava era o amor e a proteção que ele oferecia aos que precisavam dele. E assim, a história do cachorro caramelo se tornaria uma lenda, contada de geração em geração. Ele não era apenas um cachorro. Ele era um herói. Fim. Não menos importante a palavra é alegria. Para saber mais sobre como essa história transformou a vida de todos, curta, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal.